Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a origem do futebol. O futebol é um esporte coletivo que não tem sua origem bem definida, uma vez que diversos jogos de bola semelhantes a ele já era praticado pelos povos da antiguidade. No entanto, se considerarmos a semelhança de suas regras na atualidade, podemos dizer que o esporte teve origem no final do século XIX na Inglaterra, quando foram estabelecidas as primeiras regras do jogo. Ao longo dos anos, o futebol veio se desenvolvendo e hoje é um dos esportes mais conhecidos e mais amados do mundo. O futebol no século XIX. Foi somente a partir do século XIX que o futebol, tal qual o conhecemos hoje, foi efetivado com a criação das primeiras regras do jogo na Inglaterra. Ele foi conquistando a elite inglesa e com o tempo foi se popularizando e atingindo as chamadas mais populares do país. A partir disso, ele ultrapassou fronteiras, chegando a outros continentes. As primeiras regras do futebol. Inicialmente, o futebol contava com regras mais genéricas e com um número menor em relação ao de hoje. De qualquer forma, elas serviram para determinar algumas regras que até hoje são utilizadas. Assim, no ano de 1863, o esportista inglês Ebenezer Colby Morley e mais alguns colegas criaram 13 regras para o futebol associação. Na Inglaterra, este momento foi o marco do nascimento do futebol moderno. As regras estipuladas foram escritas em um livro que ficou conhecido como Football Association, em 1863. Algumas delas estavam relacionadas às faltas cometidas e ao tamanho do campo do jogo. Eram permitidas as jogadas com as mãos e não havia ainda a figura de um goleiro e de um árbitro. Além disso, o tempo não era estipulado, nem existia o impedimento e o pênalti. As regras do futebol atualmente. Algumas regras do futebol propostas no século XIX foram adaptadas e expandidas, o que hoje totaliza 17 regras. Atualmente, as regras desse esporte são coordenadas pela FIFA, Federação Internacional de Futebol, e a IFAB, International Football Association Board. Para ilustrar abaixo estão as 17 regras utilizadas hoje. Regra número 1. O terreno do jogo. Regra número 2. A bola. Regra número 3. Os jogadores. Regra número 4. Equipamento dos jogadores. Regra número 5. O árbitro central. Regra número 6. Os árbitros assistentes. Regra número 7. Duração da partida. Regra número 8. O início e o reinício do jogo. Regra número 9. A bola em jogo e fora de jogo. Regra número 10. O gol. Regra número 11. O impedimento. Regra número 12. Faltas e condutas irregulares. Regra número 13. Tiro livre direto. Regra número 14. Pênaltis. Regra número 15. Arremesso lateral. Regra número 16. Tiro de meta. E regra número 17. Pontapé de canto. Regra número 1. Terreno de jogo. Dimensões. O campo de jogo será retangular. O comprimento da linha lateral deverá ser superior ao comprimento da linha de meta. Comprimento: mínima de 90 metros e máxima de 120 metros. Largura mínima de 45 metros e máxima de 90 metros. Partida internacional:
comprimento mínimo 100 metros e máxima de 110 metros, largura mínima 64 metros e máxima de 75 metros. Marcação do campo de jogo. O campo e jogo será marcado com linhas. As ditas linhas pertencem às áreas que demarcam. As duas linhas de marcação mais compridas denominam-se linhas laterais. As duas mais curtas chamam-se de linhas de meta. Todas as linhas terão uma largura de 12 cm como máximo. O campo do jogo estará dividido em duas metades por uma linha média. O centro do campo estará marcado com um ponto na metade da linha média, ao redor do qual se traçará um círculo com um raio de 9,15 metros. A área de meta. A área de meta, situada em ambos os extremos do campo de jogo, será demarcada da seguinte maneira. Serão traçadas duas linhas perpendiculares à linha de meta, a 5,5 metros da parte interior de cada poste de meta. As ditas linhas se adentrarão 5,5 metros no campo de jogo e se unirão com uma linha paralela à linha de meta. A área delimitada por essas linhas mais a linha de meta será a área de meta. Área penal. A área penal, situada em ambos extremos do campo de jogo, será demarcada da seguinte maneira. Serão traçadas duas linhas perpendiculares à linha de meta a 16,5 metros da parte interior de cada poste de meta. Essas linhas se adentrarão 16,5 metros no campo de jogo e se unirão com uma linha paralela à linha de meta. A área delimitada por essas linhas e a linha de meta será a área penal. Em cada área penal será marcada um ponto penal a 11 metros de distância do ponto médio da linha entre os postes, equidistante dos mesmos. No exterior de cada área penal se traçará também um semicírculo com um raio de 9,15 metros desde cada ponto penal. Bandeira de canto. Em cada canto será colocado um poste não pontiagudo com uma bandeirinha. A altura mínima do poste será de 1,5 metro. Também se poderão colocar bandeirinhas em cada extremo da linha média, a uma distância mínima de 1 metro do exterior da linha lateral. A área de canto. Se traçará um quadrante com um raio de 1 metro desde cada bandeirinha de canto ao interior do campo de jogo. As metas. As metas serão colocadas no centro de cada linha de meta. Consistirão em dois postes verticais equidistante das bandeirinhas de canto e unidos na parte superior por uma barra horizontal, chamada de travessão. A distância entre os postes será de 7,32 metros e as distâncias da borda inferior do travessão ao solo será de 2,44 metros. Os postes e os travessões terão a mesma largura e espessura, com um máximo de 12 centímetros. As linhas e metas terão as mesmas dimensões que os postes e o travessão. Poderão ser colocadas redes fixadas nas metas e no solo atrás da meta, com a condição de que estejam presas de forma conveniente e não atrapalhem o goleiro. Os postes e o travessão deverão ser de cor branca. Os postes deverão estar fixados firmemente no solo. Poderão ser utilizadas metas móveis somente no caso de que se cumpra essa exigência. Regra número 2.
a bola. Propriedades e medidas. Será esférica, será de couro ou outro material adequado. Terá uma circunferência não superior a 70 cm e não inferior a 68 cm. Terá um peso não superior a 450 gramas e não inferior a 410 gramas no começo da partida. Terá uma pressão equivalente a 0,6 e 1,1 atmosferas, 600 a 1.100 gramas centímetros quadrados, ao nível do mar. Substituição de uma bola defeituosa. Se a bola estoura ou se danifica durante uma partida, o jogo será interrompido. O jogo se reiniciará por meio de bola ao chão, executada com uma nova bola no lugar onde a primeira bola se danificou. Se a bola estoura ou se danifica em um momento em que não está em jogo, tiro inicial, ou tiro de meta, ou tiro de canto, tiro livre, tiro penal ou arremesso lateral. A partida se reinicia conforme as regras. A bola não poderá ser trocada durante a partida sem autorização do árbitro. Regra número 3. Jogadores. A partida será jogada por duas equipes, formada por um máximo de 11 jogadores cada uma, dos quais um jogará como goleiro. A partida não se iniciará se uma das equipes tiver menos de 7 jogadores. Competições oficiais. Poderão ser utilizados como máximo 3 substitutos em qualquer partida de uma competição oficial jogada sob os auspícios da FIFA, as confederações ou das associações nacionais. O regulamento da competição deverá estipular quantos substitutos poderão ser designados, desde 3 a um máximo de 7. Outras partidas. Em outras partidas poderão ser utilizar como máximo 5 substitutos, sempre que as equipes em questão cheguem a um acordo sobre o número máximo. O árbitro tenha sido informado antes do início da partida. Caso o árbitro não tenha sido informado, ou não se tenha chegado a um acordo antes do início da partida, não se admitirão mais de 3 substitutos. Todas as partidas. Em todas as partidas, os nomes dos substitutos deverão ser entregues ao árbitro antes do início da partida. Os substitutos que não tenham sido designados desta maneira não poderão participar da partida. Procedimentos de substituições. Para substituir-se a um jogador por um substituto, deverão ser observadas as seguintes condições. O árbitro deverá ser informado da substituição proposta antes que esta seja efetuada. O substituto não poderá entrar em campo de jogo até que o jogador, o qual o substituirá, tenha abandonado o campo de jogo e recebido o sinal do árbitro. O substituto entrará em campo de jogo unicamente pela linha central e durante uma interrupção do jogo. Uma substituição ficará consumada quando o substituto entra em campo de jogo. A partir deste momento, o substituto se converte em jogador, e o jogador a qual substitui deixa de ser jogador. Um jogador que tenha sido substituído não poderá participar mais da partida. Todos os substitutos estão submetidos à autoridade e jurisdição do árbitro, sejam chamados ou não a participar do jogo. Troca de goleiro. Qualquer dos jogadores poderá trocar de posição com o goleiro, sempre que o árbitro tenha sido previamente informado.
A troca se efetue durante uma interrupção do jogo. Contravenções e sanções. Se um substituto entra em campo de jogo sem autorização do árbitro, o jogo será interrompido. O substituto receberá como sanção o cartão amarelo e a ordem para que saia do campo de jogo. O jogo se reiniciará mediante bola ao chão no mesmo lugar que se encontrava quando o jogo foi interrompido. Se um jogador trocar de posição com um goleiro sem autorização do árbitro, o jogo continuará. Os jogadores em questão serão sancionados com um cartão amarelo imediatamente depois da próxima interrupção do jogo. Reinício do jogo. Se o árbitro interrompe o jogo para aplicar uma advertência, a partida será reiniciada por meio de um tiro livre indireto executado por um jogador à equipe contrária e do lugar onde a bola se encontrava no momento em que o jogo foi interrompido. Jogadores e substitutos expulsos. Um jogador expulso antes do início do tiro inicial somente poderá ser substituído por um dos substitutos designados. Um substituto designado expulso antes do tiro inicial ou depois do começo da partida não poderá ser substituído. Regra número 4. O equipamento dos jogadores. Segurança. Os jogadores não utilizarão nenhum equipamento nem levarão nenhum objeto que seja perigoso para eles mesmos ou para os demais jogadores, incluindo qualquer tipo de joias. Equipamento básico. O equipamento básico de um jogador será uma camiseta, calções. Caso use calção térmico, estes deverão ter a cor principal dos calções do uniforme. Meias, caneleiras e calçado. Caneleira. Deverão estar abertas e cobertas completamente pelas meias. Deverão ser de um material apropriado, borracha, plástico ou material similar. Deverão proporcionar um grau razoável de proteção. Goleiros. Cada goleiro vestirá cores que os diferenciam dos demais jogadores, do árbitro e dos árbitros assistentes. Regra número 5. O árbitro. A autoridade do árbitro. Cada partida será controlada por um árbitro, que terá autoridade total para fazer cumprir as regras de jogo na partida para a qual tenha sido designado. Poderes e deveres. Fará cumprir as regras de jogo, controlará a partida em cooperação com os árbitros assistentes e, sempre que o caso requeira, com o quarto árbitro. Se assegurará que as bolas utilizadas correspondam às exigências da partida. Se assegurará que o equipamento dos jogadores cumpram as exigências. Atuará como cronometrista e tomará nota dos incidentes da partida. Interromperá, suspenderá ou finalizará a partida quando julgue oportuno, no caso de que se cometam infrações às regras de jogo. Interromperá, suspenderá ou finalizará a partida por qualquer tipo de interferência externa. Interromperá a partida se julgar que algum jogador tenha sofrido uma lesão grave e se encarregará de que o mesmo seja transportado para fora de campo de jogo. Permitirá que o jogo continue até que a bola esteja fora de jogo. Se assegurará de que todo jogador que sofra uma lesão com um sangramento saia de campo de jogo. O jogador só poderá regressar depois do sinal do árbitro, que se certificará de que a ferida tenha deixado de sangrar. Permitirá que o jogo continue se a equipe a qual se tenha cometido uma infração se beneficia e ganha uma vantagem. Se sancionará a infração cometida inicialmente se a vantagem prevista não se concretize neste momento. Castigará
a falta mais grave quando um jogador comete mais de uma infração ao mesmo tempo. Tomará medidas disciplinares contra jogadores que cometam faltas merecedoras de advertências ou expulsões. Não está obrigado a tomar as medidas imediatamente, porém deverá fazê-las apenas logo que se detenha o jogo. Tomará medidas contra os funcionários oficiais das equipes que não se comportem de forma correta e poderá, se o julgar necessário, expulsá-los de campo de jogo e de seus arredores. Atuará conforme as indicações de seus árbitros assistentes em relação com incidentes que não tenha podido observar. Não permitirá que pessoas não autorizadas entrem em terreno de jogo. Reiniciará o jogo após uma interrupção. Remeterá às autoridades competentes um informe da partida, com dados sobre todas as medidas disciplinares tomadas contra jogadores ou funcionários oficiais das equipes e sobre qualquer outro incidente que tenha ocorrido antes, durante e depois da partida. Decisões do árbitro. As decisões do árbitro sobre fatos em relação com o jogo são definitivas. O árbitro poderá mudar sua decisão unicamente se der conta e que é incorreta ou se julga necessário, conforme a uma indicação por parte de um árbitro assistente, sempre que não tenha reiniciado ainda o jogo. Regra número 6. Os árbitros assistentes. Deveres. Serão designados 2 árbitros assistentes que terão, sem prejuízo do que decida o árbitro, a missão de indicar. Se a bola tenha ultrapassado em sua totalidade os limites do campo, a que equipe corresponde efetuar os tiros e canto, de meta ou arremesso lateral. Quando se deverá sancionar a um jogador por ele estar em posição de impedimento, quando se solicita uma substituição, quando ocorre alguma falta ou outro incidente fora do campo visual do árbitro. Assistência. Os árbitros assistentes ajudarão igualmente o árbitro a dirigir o jogo conforme as regras. Em caso de intervenção indevida ou conduta incorreta e um árbitro assistente, o árbitro principal de seus serviços e elaborará um informe para as autoridades pertinentes. Regra número 7. Duração da partida. Tempo de jogo. A partida durará 2 tempos iguais de 45 minutos cada um, salvo que por mútuo acordo entre o árbitro e as 2 equipes participantes decidam outra coisa. Todo acordo de alterar o tempo de jogo, por exemplo, reduzir cada tempo a 40 minutos devido à insuficiência de luz, deverá ser tomado antes do início da partida em uma conformidade com o regulamento da competição. Intervalo e meio tempo. Os jogadores têm direito a um intervalo no meio do tempo. O descanso do meio tempo não deverá exceder de 15 minutos. O regulamento, a competição, deverá estipular claramente a duração do descanso do meio tempo. A duração do descanso do tempo poderá alterar-se unicamente com consentimento do árbitro. Recuperação do tempo perdido. Cada período deverá prolongar-se para recuperar todo o tempo partido por substituições. Avaliação da lesão dos jogadores, transporte dos jogadores lesionados para fora do campo de jogo para serem atendidos, perda de tempo, qualquer outro motivo, a recuperação do tempo perdido ficará a cargo do árbitro. Tiro penal. No caso em que se tenha que lançar ou repetir o tiro penal, se prorrogará o período em questão até que se tenha consumado o tiro penal. Tempo suplementar. O regulamento de uma competição
poderá prever 2 tempos suplementares iguais, se aplicarão o estipulado da regra 8. Partida suspensa. Voltará-se a jogar toda a partida suspensa definitivamente, a menos que o regulamento estipule outro procedimento. Regra número 8. O início e o reinício do jogo. Será lançada uma moeda e a equipe que ganha o sorteio decidirá a direção para a qual atacará no primeiro tempo da partida. A equipe que ganha o sorteio executará o tiro inicial para iniciar o segundo tempo. No segundo tempo da partida, as equipes trocarão de metade de campo e atacarão em direção oposta. Tiro inicial. O tiro inicial é uma forma de iniciar ou reiniciar o jogo no começo da partida, depois de ter marcado um gol. No começo do segundo tempo da partida, no começo de cada tempo suplementar, quando for o caso, se poderá conceder um gol diretamente de um tiro inicial. Procedimentos. Todos os jogadores deverão encontrar-se em seu próprio campo. Os jogadores da equipe contrária, aquela que efetuará o tiro inicial, deverá encontrar-se no mínimo a 9,15 metros da bola até que esta seja jogada. A bola se encontrará imóvel no ponto central. O árbitro dará o sinal. A bola entrará em jogo no momento em que seja chutada e se mova até adiante. O executor do tiro não poderá tocar a bola pela segunda vez antes de que seja jogada por outro jogador. Depois que uma equipe marque um gol, a equipe contrária efetuará o tiro inicial. Regra número 9. A bola em jogo ou fora de jogo. A bola estará fora de jogo quando tiver ultrapassado completamente uma linha de lateral ou de meta, seja por terra ou pelo ar, e que o jogo tenha sido interrompido pelo árbitro. Bola em jogo. A bola estará em jogo em todo outro momento, inclusive quando rebate nas traves, travessão ou bandeirinha de canto e permanece no campo de jogo. Rebate no árbitro ou de um árbitro assistente localizado no interior do terreno de jogo. Regra número 10. O gol. Se terá marcado um gol quando a bola tem ultrapassado totalmente a linha de meta entre os postes e por baixo do travessão, sempre que a equipe a favor da qual se marcou o gol não tenha cometido previamente alguma irregularidade. Equipe vencedora. A equipe que tenha marcado o maior número de gols durante uma partida será a vencedora. Se ambas as equipes marcarem o mesmo número de gols ou não marcarem nenhum gol, a partida terminará em empate. Regulamento de competições. Os regulamentos de uma competição poderão estipular um tempo suplementar ou outro procedimento aprovado pela International Football Board para determinar o vencedor de uma partida em casos de empate. Regra número 11. O impedimento. Posição de impedimento. O fato de estar em uma posição de impedimento não constitui uma infração em si. Um jogador estará em posição de impedimento se se encontra mais próximo à linha de meta, contrária que a bola e o penúltimo adversário. Um jogador não estará em posição de impedimento se se encontra em sua própria meta de campo ou está na mesma linha que o penúltimo adversário ou na mesma linha que os dois últimos adversários. Infração. Um jogador em posição de impedimento será sancionado somente se no momento em que a bola toca ou é jogada por um de seus companheiros se encontra, na opinião do árbitro, implicado no jogo ativo, interferindo no jogo ou interferindo em um adversário ou ganhando vantagem dessa posição. Não é infração. Não existirá infração por impedimento se o jogador receber a bola diretamente de um tiro de meta, um arremesso lateral
ou uma cobrança de tiro de canto. Regra número 12. Faltas e condutas irregulares. As faltas e condutas antiesportivas serão sancionadas da seguinte maneira: tiro livre direto. Será sancionado um tiro livre direto à equipe adversária se um jogador comete uma das seguintes faltas de maneiras que o árbitro considere imprudente, temerária ou com uso de força excessiva: dar ou tentar dar um pontapé em um adversário, dar ou tentar dar uma rasteira em um adversário, saltar sobre um adversário, trancar a um adversário, agredir ou tentar agredir a um adversário, empurrar a um adversário. Será concedido assim mesmo um tiro livre direto à equipe adversária se um jogador comete uma das seguintes 4 faltas: dar um pontapé no adversário antes de tocar a bola, agarrar a um adversário, cuspir em um adversário, tocar a bola com as mãos deliberadamente, exceto o goleiro, dentro de sua própria área penal. O tiro direto livre será lançado desde o lugar onde se cometeu a falta. Tiro penal. Será concedido um tiro penal se um jogador comete uma das 10 faltas mencionadas dentro de suas próprias áreas penais, independentemente da posição de bola e sempre que a mesma esteja em jogo. Tiro livre indireto. Será concedido um tiro livre indireto à equipe adversária se um goleiro comete uma das seguintes 5 faltas dentro de sua própria área penal: dar uma de 4 passos enquanto retém a bola em suas mãos, antes de colocá-la em jogo, voltar a tocar a bola com as mãos depois que haver posto em jogo e sem que qualquer outro jogador a tenha tocado. Tocar a bola com as mãos depois que um jogador de sua equipe a tenha cedido com o pé. Tocar a bola com as mãos depois que tê-la recebido diretamente de um arremesso lateral lançado por um companheiro. Perder tempo. Será concedido, assim mesmo, um tiro livre indireto à equipe adversária se um jogador, na opinião do árbitro, joga de forma perigosa, obstrui o avanço de um adversário, impede que o goleiro possa jogar a bola com as mãos, cometer qualquer outra falta que não tenha sido anteriormente mencionado na regra número 12, pela qual o jogo seja interrompido para advertir ou expulsar a um jogador. O tiro livre direto será lançado desde o lugar onde se encontra a falta. Sanções disciplinares. Faltas puníveis com uma advertência. Um jogador será advertido e receberá o cartão amarelo se comete uma das seguintes 7 faltas: foi culpado de conduta antiesportiva, desaprovar com palavras ou ações as decisões do árbitro, infringir persistentemente as regras do jogo, retardar o início do jogo ou o reinício, não respeitar a distância regularmente de um tiro de canto ou tiro livre, entrar ou voltar a entrar no campo de jogo sem a permissão do árbitro, abandonar deliberadamente o campo de jogo sem a permissão do árbitro. Faltas puníveis com uma expulsão. Um jogador será expulso e receberá o cartão vermelho se cometer uma das seguintes 7 faltas: for culpado de um jogo brusco grave, for culpado de conduta violenta, cuspir a um adversário ou em qualquer outra pessoa, impedir com a mão de forma intencional um gol ou malograr uma oportunidade manifestada de um gol. Isso não vale para o goleiro dentro de sua própria área penal. Malograr a oportunidade manifesta de marcar um gol de um adversário que se dirige até a meta do jogador mediante uma falta punível com tiro livre ou penal. Empregar linguagem ofensiva
grosseira e obscena. Receber uma segunda advertência na mesma partida. Regra número 13. Tiro livre. Os tiros livres são diretos ou indiretos. Tanto para os tiros livres indiretos como para os tiros livres diretos, a bola deverá estar imóvel quando se lança o tiro e o executor não poderá voltar a jogar a bola antes que esta tenha tocado o outro jogador. Tiro livre direto. Se o tiro livre direto encontra diretamente na meta contrária, será concedido um gol. Se o tiro livre direto entra diretamente na própria meta, será concedido tiro de canto à equipe contrária. Tiro livre indireto. Sinal. O árbitro indicará um tiro livre indireto levantando o braço ao alto. Deverá manter seu braço na dita posição até que tenha sido executado e conservar este sinal até que a bola tenha tocado a outro jogador ou tenha saído de jogo. A bola entra na meta. O gol será válido se a bola toca a outro jogador antes de entrar na meta. Se um tiro livre indireto entrar diretamente na meta contrária, será concedido um tiro de meta. Se um tiro livre indireto entra na própria meta, será concedido um tiro de canto à equipe contrária. Posição no tiro livre. Tiro livre dentro da área penal. Tiro livre direto ou indireto a favor da equipe ofensora. Todos os adversários deverão encontrar-se no mínimo a 9,15 metros da bola. Todos os adversários deverão permanecer fora da área penal até que a bola esteja em jogo. A bola estará em jogo apenas se tenha sido lançada diretamente para fora da área penal. Um tiro concedido na área de meta poderá ser lançado de qualquer ponto da dita área. Tiro livre direto ou indireto a favor da equipe atacante. Todos os adversários deverão encontrar-se no mínimo 9,15 metros da bola até que esta esteja em jogo, salvo se encontram colocados sobre sua própria linha de meta entre os postes de meta. A bola estará em jogo no momento em que é chutada e se põe em movimento. Um tiro livre indireto concedido na área de meta será lançado desde a parte da linha da área de meta paralela à linha de meta mais próxima do lugar onde se cometeu a falta. Tiro livre fora da área penal. Todos os adversários deverão encontrar-se no mínimo 9,15 metros da bola até que esta esteja em jogo. A bola estará em jogo no momento em que se é chutada e se põe em movimento. O tiro livre será lançado desde o lugar onde se cometeu a falta. Tiro livre lançado pelo goleiro. Se a bola está em jogo e o goleiro toca pela segunda vez a bola exceto com suas mãos antes que ela tenha tocado outro jogador, será concedido um tiro livre indireto à equipe contrária desde o lugar onde se cometeu a infração. Se a bola estiver em jogo e o goleiro tocá-la intencionalmente com a mão antes que ela tenha tocado a outro jogador, será concedido um tiro livre direto à equipe contrária se a falta ocorreu fora da área penal do goleiro, e o tiro será lançado do lugar onde se cometeu a falta. Será concedido um tiro livre indireto à equipe contrária se a falta ocorrer dentro da área penal do goleiro, e o tiro será lançado desde o lugar onde se cometeu a falta. Regra número 14. Pênaltis. Será concedido um tiro penal contra a equipe que cometeu uma das 10 faltas que levam a um tiro direto dentro de sua própria área penal enquanto a bola está em jogo. Um gol poderá ser marcado diretamente de um tiro penal. Será concedido tempo adicional para poder executar um tiro penal ao final de cada tempo ou ao final dos períodos suplementares. Posição da bola e dos jogadores. A bola será colocada no ponto penal. O executor do tiro penal deverá ser devidamente identificado. O goleiro defensor.
deverá permanecer sobre sua própria linha de meta, frente ao executor do tiro penal, entre os postes de meta até que a bola esteja em jogo. Os jogadores, exceto o executor do tiro, estarão colocados no campo de jogo, fora da área penal, atrás do ponto penal, a um mínimo de 9,15 metros do ponto penal. O árbitro não dará o sinal para execução do tiro penal até que todos os jogadores se encontrem colocados em uma posição conforme a regra. Decidirá quando se tenha consumado um tiro penal. Procedimentos: o executor do tiro penal chutará a bola para frente. Não poderá voltar a jogar a bola até que esta não tenha tocado a outro jogador. A bola está em jogo no momento em que for chutada e se põe em movimento. Quando se executa um tiro penal durante o curso normal de uma partida ou quando o período de jogo tiver sido prorrogado no primeiro tempo ou ao final do tempo regulamentar, com o objetivo de lançar ou voltar a lançar um tiro penal. Se considerar um gol se antes de passar entre os postes e abaixo do travessão a bola tocar um ou ambos os postes, ou o travessão ou o goleiro. Contravenções e sanções. Se o árbitro dá o sinal de executar o tiro penal e antes que a bola esteja em jogo ocorre uma das seguintes situações: o executor do tiro infringe as regras do jogo. O executor do tiro toca pela segunda vez a bola, exceto com suas mãos, antes que esta tenha tocado a outro jogador. Será concedido o tiro livre indireto à equipe contrária desde o lugar onde se cometeu a falta. Se o executor toca intencionalmente a bola com as mãos, antes que ela tenha tocado a outro jogador, será concedido um tiro livre direto à equipe contrária desde o lugar onde se cometeu a falta. A bola toca qualquer outro objeto no momento em que se move para frente. O tiro será repetido. A bola rebate no campo de jogo do goleiro, o travessão ou os postes e toca logo depois em qualquer outro objeto. O árbitro interromperá o jogo. O jogo se reiniciará com a bola ao chão desde o lugar onde tocou o objeto. Regra número 15. Arremesso lateral. O arremesso lateral é uma forma de reiniciar o jogo. Não se poderá consignar um gol diretamente de um arremesso lateral. Será concedido arremesso lateral quando a bola tiver ultrapassado em sua totalidade a linha lateral, seja por terra ou pelo ar. Desde o ponto por onde ultrapassou a linha lateral, os adversários, o jogador que tocou por último a bola. Procedimento: no momento de lançar a bola, o executor deverá estar de frente para o campo de jogo, ter uma parte de ambos os pés sobre a linha lateral ou no exterior da mesma, lançar a bola desde trás e por cima da cabeça. O executor pode arremessar o lateral e não poderá voltar a jogar a bola até que esta não tenha tocado a outro jogador. A bola estará em jogo tão logo tenha entrado no campo de jogo. Contravenções e sanções. Arremesso lateral executado por qualquer jogador, exceto o goleiro. Se a bola estiver em jogo e o executor do arremesso toca pela segunda vez a bola, exceto com as mãos, antes que esta tenha tocado a outro jogador, será concedido um tiro livre indireto à equipe contrária desde o lugar onde se cometeu a falta. Se a bola está em jogo e o executor do arremesso toca intencionalmente a bola com as mãos, antes que esta tenha tocado a outro jogador, será concedido um tiro livre direto à equipe contrária, desde o lugar onde se cometeu a falta. Será concedido um tiro penal se a falta for cometida dentro da área penal do executor. Arremesso lateral lançado pelo goleiro. Se a bola está em jogo e o goleiro tocá-la pela segunda vez, exceto com as mãos, antes que ela tenha tocado a outro jogador, será concedido um tiro livre indireto à equipe contrária desde o lugar onde cometeu a falta. Se a bola está em jogo e o goleiro toca intencionalmente a bola com as mãos antes que esta tenha tocado a outro jogador,
será concedido um tiro livre direto à equipe contrária. Se a falta ocorreu fora da área penal, o goleiro e o tiro será lançado desde o lugar onde se cometeu a falta. Será concedido um tiro livre indireto à equipe contrária se a falta ocorreu dentro da área penal. O goleiro e o tiro será lançado desde o lugar onde a falta for cometida. Se um adversário distrai ou estorva de forma incorreta o executor do arremesso, será advertido por conduta antiesportiva e receberá o cartão amarelo. Para qualquer outra contravenção à regra, o arremesso lateral será executado por um jogador da equipe contrária. Regra 16. O tiro de meta. O tiro de meta é uma forma de reiniciar o jogo. Um gol pode ser anotado diretamente de um tiro de meta, porém somente contra a equipe adversária. Se considerar um tiro de meta quando a bola tenha ultrapassado em sua totalidade a linha de meta, seja por terra ou pelo ar, depois de haver tocado por último um jogador da equipe atacando, e não tenha marcado um gol conforme a regra número 10. Procedimento: a bola será lançada desde qualquer ponto da área de meta por um jogador da equipe defensora. Os adversários deverão permanecer fora da área penal até que a bola esteja em jogo. O executor do tiro não poderá voltar a jogar a bola até que esta não tenha tocado a outro jogador. A bola estará em jogo quando tenha sido lançada diretamente fora a área penal. Contravenções e sanções. Se a bola não for lançada diretamente fora da área penal, o tiro de meta será repetido. Tiro de meta executado por qualquer jogador, exceto o goleiro, se a bola está em jogo e o executor do tiro toca pela segunda vez a bola antes que esta tenha tocado a outro jogador, será concedido tiro livre indireto à equipe contrária desde o lugar onde a falta foi cometida. Se a bola está em jogo e o executor do tiro tocá-la intencionalmente com as mãos antes desta ter tocado a outro jogador, será concedido tiro livre direto à equipe contrária desde o lugar onde a falta foi cometida. Será concedido um tiro penal se a falta for cometida dentro da área penal do executor. Tiro de meta lançado pelo goleiro. Se a bola está em jogo e o goleiro toca pela segunda vez a bola, exceto com as suas mãos, antes que esta tenha tocado a outro jogador, será concedido um tiro livre indireto à equipe contrária desde o lugar onde a falta foi cometida. Se a bola está em jogo e o goleiro toca intencionalmente a bola com a mão antes que esta tenha tocado a outro jogador, será concedido um tiro livre direto à equipe contrária se a falta ocorreu fora da área penal do goleiro e o tiro será lançado desde o lugar onde a falta foi cometida. Será concedido um tiro livre indireto à equipe contrária se a falta ocorreu dentro da área penal do goleiro e o tiro será lançado desde o lugar onde a falta foi cometida. Para qualquer outra infração à regra, o tiro será repetido. Regra número 17. O tiro de canto. O tiro de canto é uma forma de reiniciar o jogo. Se poderá anotar um gol diretamente de um tiro de canto, porém somente contra a equipe contrária. Será concedido um tiro de canto quando a bola tiver ultrapassado na sua totalidade a linha de meta, seja por terra ou pelo ar, depois de haver tocado por último em um jogador da equipe defensora e não tenha sido marcado um gol conforme a regra número 10. Procedimento: a bola será colocada no interior do quadrante da bandeirinha de corner que estiver mais próximo. Não se deverá tirar a bandeirinha do corner. Os adversários deverão permanecer a um mínimo de 9,15 metros da bola até que essa esteja em jogo. A bola será lançada por um jogador da equipe atacante.
A bola estará em jogo no momento em que é chutada e se põe em movimento. O executor do tiro não deverá jogar a bola pela segunda vez até que esta não tenha tocado a outro jogador. Contravenções e sanções. O tiro de canto será executado por qualquer jogador, exceto o goleiro. Se a bola está em jogo e o executor do tiro toca a bola pela segunda vez, exceto com as mãos, antes de que esta tenha tocado a outro jogador, será concedido um tiro livre indireto à equipe contrária, desde o lugar onde a falta foi cometida. Se a bola está em jogo e o executor do tiro toca intencionalmente a bola com as mãos, antes que esta tenha tocado a outro jogador, será concedido um tiro livre direto à equipe contrária, desde o lugar onde a infração foi cometida. Tiro de canto executado pelo goleiro. Se a bola está em jogo e o goleiro toca pela segunda vez a bola, antes que esta tenha tocado a outro jogador, será concedido um tiro livre indireto à equipe contrária, desde o lugar onde a falta foi cometida. Se a bola está em jogo e o goleiro toca intencionalmente a bola com as mãos, antes que esta tenha tocado a outro jogador, será concedido um tiro livre direto à equipe contrária se a falta ocorreu fora da área penal do goleiro e o tiro será lançado desde o lugar onde a falta foi cometida. Será concedido um tiro livre indireto à equipe contrária se a falta ocorreu dentro da área penal. O goleiro e o tiro será lançado desde o lugar onde a falta foi cometida. Para qualquer outra contravenção à regra, o tiro será repetido.